o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, né? Pastor, eu não vi os demais, estão todos gravados na plataforma da igreja. O Flávio teve até o capricho de alguns deles, eu acho que a grande maioria, eles no YouTube está só o sermão, para você não ter né? E eu também no meu Insta, eu tenho alguns, a maioria desses sermões, só o sermão também, que eu também estou fazendo uma gravação pessoal aqui, fazer um acervo aqui, ver o que eu ando falando por aí, né? Ver o que eu ando falando. Então, você pode pegar essa série. Essa série tem um nome curioso, né? Você sabe com quem você está falando? Por que é esse nome curioso? Porque a ideia é conhecermos mais do nosso Deus. Gênesis revela a Deus. Gênesis é uma declaração de quem é o nosso Deus, o Criador, aquele que orienta, aquele que abençoa, aquele que diz o que é o ser humano. E em Gênesis, quando Deus cria o ser humano, ele dá ao ser humano dois pontos, duas características espetaculares. Uma é a sua imagem e outra é o seu fôlego. Então, se eu me dedicar a conhecer mais a Deus, eu vou conhecer a mim mesmo, porque nós somos aparentados, nós somos semelhantes ao nosso Deus, nós temos atributos que Ele nos deu. Então, quando você conhece a Deus, não é uma coisa etérica para conhecer uma realidade que eu não sei o que é algo realmente que você pode conhecer de você mesmo, é um autoconhecimento profundo. Então a gente vem trabalhando essas ideias. Domingo passado nós vimos aquele texto complicado, né, no capítulo 6, é um dos mais difíceis da Bíblia, muita gente tem muito nó, mas resumindo aquele texto, nós falamos sobre o pecado que entra no sistema, na cultura, é o pecado cultural, o pecado que nós não percebemos, é o pecado que vai tomando conta da nossa vida, da nossa família, a gente não percebe ele, é o pecado estrutural, a gente fala, ele está na estrutura. Meu pai me ensinou assim, eu achava que assim era certo, e era pecado. Mas qual é o problema que mostra que porque o pecado tem consequências, e aí nós vimos ali os desdobramentos da consequência, que termina com o dilúvio. E o tema do sermão foi: ainda bem que tem Noé, porque Noé era o único que não estava vivendo na realidade do pecado estrutural. Ele agradava a Deus, ele era um homem íntegro, ele era um homem que fazia a vontade de Deus. E nós vimos que nós somos os Noés de hoje em dia, nós somos os construtores de arca, porque Noé foi chamado para salvar, Noé foi chamado para trazer a salvação para quem quisesse entrar na arca com ele, e ele fica 40 anos ali construindo a arca e pregando o evangelho, mas só salva a família dele e os animais que Deus permite entrar na arca. E hoje nós vamos para um texto também muito conhecido, curto, pequenininho, mas importantíssimo, que é no capítulo 11 de Gênesis, onde nós vamos ver a Torre de Babel, a Torre de Babel. Vamos ler o texto, ele é bem pequeno, apenas alguns versículos lá no capítulo 11, são 9 versículos, diz assim, Gênesis 11, o mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar, beleza? Acharam aí? Gênesis 11, verso 2, saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali que se fixaram, e disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedra, e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, e assim o nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. Esse versículo é chave, e essa expressão é importante, daqui a pouco a gente vai ver por quê. Verso 5, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir que planejem de fazer. Venhamos, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade, por isso foi chamado Babel. Babel soa parecido com
confusão. No hebraico não é confusão, mas parece a palavra confusão. Sabe quando você fala assim, caçarolinha e caçar rolinha, tudo parecido? São coisas distintas, mas soa. E Babel parece que ele está falando confusão, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, e dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Amém. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na presença do Senhor, que é rocha nossa e Senhor nosso. Amém? Muito bem, esse texto fala da etimologia, da divisão dos idiomas, porque tantas nações, cada um tem um idioma. Mas não é esse o ponto central do texto, e é preciso que a gente tenha olhos clínicos para entender um pouquinho do que é que aconteceu aqui, porque num primeiro momento a gente pode até falar assim, mas eu não entendi, por que Deus fez essa confusão de línguas que o pessoal estava construindo uma cidade e uma torre? Aí vem uma resposta simples, não é errada, que é assim, por causa da soberba humana. É verdade, mas vamos entender isso aí de forma um pouco mais específica. Para a gente compreender essa soberba, né, que não vai ser a tônica do que eu vou apresentar, mas claro que passa por isso, e sem dúvida nenhuma, a gente precisa entender o contexto, né, tudo que está acontecendo até chegar nesse ponto, uns detalhes do texto que acabamos de ler, e aí nós vamos fazer umas aplicações, e percebendo por que Deus vai fazer essa confusão aqui, né, gerar uma confusão e interromper essa construção da Torre de Babel e dessa cidade que eles tinham construído naquela região. Muito bem, Noé entra na arca e chove durante 40 dias e 40 noites, o dilúvio acontece, com ele, sua família e os animais, seus 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, e a sua esposa, são os que sobrevivem disso tudo, com os animais. Depois de mais de um ano, a arca finalmente é aberta, ela atraca no monte, Ararat, e ali eles saem, e inicia uma nova realidade. A geração de Adão agora ficou reduzida à família de Noé. Deus chega para Noé e faz um novo pacto. Noé construiu um altar, lembra como é que era o altar? Punha um monte de pedra, depois punha lenha sobre esse monte de pedra, aí colocava-se sobre a lenha a oferenda, podia ser um pedaço de animal, podia ser um manjar, podia ser cereais, era dedicado a Deus, e aí colocava-se fogo na ideia de que aquilo chegasse à presença de Deus, daquilo fosse um cheiro agradável diante do Senhor. Então Noé faz um altar, e Deus conversa com Noé e faz um novo pacto, dizendo a Noé, vocês vão ser fecundos, vão, povoe toda a terra, e domine os animais, construa, faça, aconteça, eu estou abençoando vocês. Deus renova o pacto que ele tinha feito lá com Adão e Eva, mas que por causa do pecado tinha se multiplicado tamanho que Deus então faz uma renovação do seu pacto com o ser humano. Tudo se reinicia. E aí o texto que nós encontramos aqui, nós vamos no capítulo 11 encontrar estes descendentes dos filhos de Noé, agora numa só linguagem, num só idioma, não sabemos qual é o idioma que eles falavam, e eles vão agora povoar a terra. Mas eles chegaram numa região chamada Sicar, e ali eles gostaram daquela região, e resolveram ficar por ali mesmo. Falaram, para que nós vamos nos espalhar? Vamos ficar aqui. Era uma campina, e ela era muito fértil, e essa campina muito fértil só tinha um problema, ela não tinha pedras, que era o que eles costumavam usar para fazer as suas edificações, suas casas, seus muros, não tinha pedra, mas eles descobriram uma tecnologia, o ser humano é capaz, né? Uma alta tecnologia, super avançada, né? Que o Bill Gates gostaria de ter, nunca teve, que era fazer tijolos de argila, né? E essa tecnologia que está aqui descrita no texto, nós acabamos de ler,
ela encanta aquele pessoal. Falou: agora a gente não depende mais das pedras, porque eu tinha que cortar aquela pedra, eu tinha que carregar aquela pedra, e era difícil. Então agora nós fazemos do tamanho que a gente quer, onde a gente quer. A gente pega aquele barro que é mole, fácil de carregar, a gente seca, depois a gente bota ele no fogo, e ele fica duro, 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 e dá para construir edificações, dá para fazer coisas. E eles começam a descobrir essa nova tecnologia, e ficam cheios de alegria, e dizem: vamos espalhar nada, vamos povoar a terra nada, vamos ficar aqui, e se não der para a gente morar aqui, a gente sobe a torre, a gente vai amontoando um em cima do outro e vamos subindo. Essa ideia da torre, como isso, nesse propósito, é a minha, tá, gente? Você fala: pastor, isso não está no texto, é verdade, mas eles começam a fazer uma organização mundial, porque só tinham eles. Essa história de organização mundial, gente, é velha, velha, velha. Tem uma organização mundial que quer governar o mundo. Isso desde muito tempo. Aqui na Torre de Babel a gente já está vendo o pessoal se organizando para governar o mundo. E aí Deus, e o texto tem ironias. O que é ironia? Ironia é aquilo que é umas coisas absurdas assim, né? Tipo ironia: vamos chegar até os céus, essa torre vai chegar até o céu. Não vai chegar até o céu, é ironia. O autor, Moisés, escreve ironicamente uma torre que chegaria até o céu. É claro que naquela época eles já tinham noção do que eles iam chegar o mais alto possível, era isso. Tem a ironia: e Deus desceu para ver a torre. Será que ele tinha problema de visão, né? Por que ele precisava descer? Porque ele está contrastando o texto. Um sobe e ele desce. Porque eles disseram: vamos fazer a torre, e Deus diz o quê? Vamos confundir a língua. É uma ironia, uma brincadeira com as palavras. Pode perceber no texto, mas que está comunicando algo muito profundo, muito importante, que é a palavra de Deus. E nós vamos conhecendo Deus e seus feitos e suas realizações para a nossa vida. Então Deus vem e percebe que aquilo não é bom, reprova a atitude dos seres humanos, e ele limita aquela ação. Deus agora não destruiu, não mandou o novo dilúvio, mas ele limitou esse intento humano de fazer uma organização humana. Organização humana é a Torre de Babel. E essa organização humana não tem o respaldo de Deus. Você vê no versículo 4, diz assim: vamos construir uma cidade. Quem está falando? Homem com homem, não tem Deus. Vamos construir uma torre. E Deus, ironicamente, lá no verso 7 diz: então vamos confundir as línguas. Tá bom, vocês vão construir a torre, eu vou descer. Vocês vão fazer, eu vou desfazer. E esse contraste do texto vai mostrando que tem alguma coisa que não está legal. Alguma coisa que não está legal, e é justamente esse o ponto. Porque se é a soberba do homem, é a soberba do homem, mas é a soberba quando nós queremos fazer as nossas organizações de boas intenções, mas são organizações que têm só mentalidade humana. E esse tipo de coisa, Deus está mostrando, não prospera. Quantas e quantas foram as organizações humanas na face da terra e que se dividiram, e que pararam de fluir? Quantas? Quantos reinos, quantos impérios, quantas igrejas, quantos trabalhos? Por quê? Porque deixaram Deus de lado. E o texto mostra aqui uma contrariedade que Deus, está claro aqui, Deus falou: espalhem-se, e eles disseram: não, juntemos. A teimosia do ser humano de falar assim: mas por que Deus está mandando espalhar? Para que espalhar? Nós vamos fazer do jeito que a gente quiser. O problema não é espalhar e não espalhar, o problema é desobedecer a Deus. O problema não é o que eles fizeram, o problema é Deus não participar daquilo que eles fizeram. Então, colocado o texto, a gente percebe o seguinte: Noé, ao sair da arca, construiu um altar, mas logo esse altar saiu de moda e construíram
uma torre do ponto de vista humano, na perspectiva humana. E tem uma expressão muito interessante aqui no verso de número 4: vamos nos tornar célebres, vamos ficar famosos, né? É tudo que a gente quer. Queria pedir para o pessoal que está me acompanhando aí nas nossas plataformas, curte aí, dá um like, porque eu preciso ficar famoso nessa história. Dá um like, porque eu preciso de projeção, eu preciso que todo mundo me veja, eu preciso que todo mundo saiba quem é o Davi, porque estou envelhecendo, logo vou morrer, alguém precisa lembrar daqui 200 anos do pastor Davi. Você percebe onde é que está o coração do ser humano, desde aquela época até os dias de hoje? Projeção humana, projeção humana, projeção humana, querendo se colocar diante de Deus. Mas qual é o erro, pastor? Qual é o problema? Se for para a glória do Senhor, é aí que está. Antes da torre, antes de construir torre, nós temos que construir, ou não construindo torre, porque se Deus falar para não construir, a gente não constrói, nós temos que construir altares. Nós temos que nos dobrar diante do Senhor e perguntar para Ele: Senhor, qual é o propósito da vida? O que é que o Senhor quer para a minha existência? Por que o Senhor me fez nascer desta forma, ter esta capacidade, ter esta habilidade? Para que eu sirvo, Deus? Eu quero atender à tua vontade. É isso. Nós somos inclinados a ficar construindo torre. A torre pode ser a família. A torre pode ser a igreja. Coisas boas. Porque torre não é coisa ruim. Mas acaba se tornando, porque eu esqueci de Deus. Porque é a minha projeção. E aí no meio do caminho eu estou dizendo: Deus, deixa Deus de lado. Ele mandou espalhar, mas nós vamos juntar. O que tem? Por que você acha que isso tem algum problema? E na razão humana, no entendimento humano, a gente começa a fazer isso. Por isso que o texto, Deus fala assim: olha, eles são só um povo, verso 6, e falam uma só língua, começaram a construir isso. Aí olha só, ao futuro: em breve nada poderá impedir o que planejam e o que fazem, porque ele não estava nessa história. Porque o homem sem Deus, ele só constrói para a destruição. No começo do século passado, século 20, havia um projeto de geosenia. É mais ou menos assim. Eu vou explicar o que é, que fica melhor do que é o rótulo. Em muitos lugares do mundo, eles percebiam que era importante que a gente tivesse raças, que tivesse pureza nessas raças. E nos Estados Unidos, por exemplo, foram feitas várias experiências nas universidades para que não se misturasse certas raças, para que o ser humano fosse saudável, para que a humanidade fosse forte, para que não nascesse pessoas com deformidades. Eles tinham pouca tecnologia, né? Começo do século 20, né? 1903, 1904, 1905, então eles estavam querendo o bem, e essa ideia foi crescendo, e não parecia ruim, muita gente defendeu isso. Vamos oferecer qualidade de vida para a humanidade, mas em nome disso, Hitler vai matar inúmeros judeus, dentro da proposta da raça pura. É a torre de Babel do ser humano que vai ganhando altura, que vai ganhando altura, que vai ganhando altura, mas parece que chega num ponto, o ser humano cai lá de cima. Isso é só um exemplo dos milhares que existe, de boas intenções e projetos, onde o ser humano se reuniu, onde o ser humano uniu as ideias, onde o ser humano uniu pessoas, mas que chegou numa dimensão onde eles acabaram destruindo a si mesmo, causando grande estrago. E é isso que Deus está apontando nesse texto. Ele está dizendo: olha, quando o ser humano constrói seus ideais sem a minha aquiescência, sem me perguntar o que é que eu devo fazer, eu não vou deixar ele se destruir com isso, porque ele chega num ponto, isso se vira contra ele. Nós comemoramos agora aniversário de Santos Dumont,
e sabemos da triste história de Santos Dumont. Estamos em Guarujá, onde ele veio a falecer. E por que triste história? Porque ele era um homem brilhante e ficou muito depressivo, já era um homem introspectivo, construiu coisas maravilhosas, dentre elas a mais famosa, que é o avião, né? Ele vai construir um aparelho mais pesado que um ar, que voa, o Demosele, depois do 14 bis, que é um projeto meio esquisito, que deu só uma voltinha, ele vai fazer o Demosele, né? Que é um avião espetacular. Ele vendeu inúmeros exemplares, nunca ficou com dinheiro, nunca teve ambição financeira. Santos Dumont nem precisava disso, o pai dele era um grande cafeicultor, que vendeu todas as fazendas, e ele ficou com uma fortuna. Mas Santos Dumont era um homem que gostava de coisas boas, e ele era muito bom, ele ajudava muitas entidades, ajudava muitas pessoas, nunca foi ganancioso, e fez coisas maravilhosas. Hoje olha o avião, né? Apesar dos Estados Unidos dizer que lá são os irmãos não sei o quê, né? Que um aparelho que foi catapultado lá e voou um pouquinho, um planador. Santos Dumont fez um motor, colocou no avião e andou muito, né? Foi muito diferente. Bem, eu sou brasileiro, vou puxar a sardinha para minha brasa. Se algum americano estiver escutando aí, me desculpe aí, né? Meu ponto de vista. Mas quando ele viu os aviões sendo usados na Primeira Guerra Mundial, isso foi a gota d'água de um homem que já estava depressivo. Quando ele viu que os aviões agora, em vez de carregar gente, levar remédios e medicamentos, em vez de ser útil para a humanidade, ele soltava bombas, ele tinha metralhadoras, e ele matava. Santos Dumont não suportou a maldade do ser humano usando a tecnologia, não para o bem, mas para o mal. A Torre de Babel, irmãos, ela tem sido construída e demolida, anos após anos. Torres de todos os tamanhos, torres de todas as dimensões. E o texto hoje está nos sinalizando, e essa é a aplicação que a gente faz. Deus está no teu projeto. Se não tiver, é uma torre de confusão, Torre de Babel. Se Deus não está no teu projeto, por mais nobre que seja, por mais bonito que seja, por mais aprovado pela tua família, pela sociedade, pela igreja, pelo pastor, pelos membros, vamos colocar a minha torre aqui nessa história, não vale a pena construir. E aqui tem um aspecto importantíssimo, que eu termino pontuando esse aspecto. Deus confunde as línguas e levanta idiomas, e desde então nós não nos entendemos. Cada pessoa tem dentro de si um sistema de código de linguagem, mesmo falando a mesma língua, a gente não se entende. Nós vemos a diferença entre classe média, classe alta, classe baixa. Um fala, o outro entende outra coisa. Nós vemos diferença entre marido e mulher, entre pais e filhos. A comunicação ficou estragada desde então, porque o ser humano, ele não consegue mais se entender. E ficou assim? Não. Agora, presta atenção nisso. Em Atos dos Apóstolos, há 2000 anos, o Espírito Santo desceu sobre um povo, não para construir uma torre de Babel, mas o Espírito Santo desceu sobre um povo que tinha que se dobrar sistematicamente diante dele, do Pai Eterno, e ele deu a habilidade da comunicação. O Senhor Jesus, no capítulo 17, pregado ontem pelo pastor Carlos, do Evangelho de João, ele pediu unidade para esse povo. A nossa barreira linguística vai acabar. Então vem o Espírito Santo em Jerusalém e dá poder de comunicação, e lá foi comunicado em diversos idiomas o Evangelho de Cristo Jesus, porque a barreira da comunicação foi quebrada pelo poder de Deus. Quando nós nos dobramos diante do Senhor, então sim, nosso ajuntamento se torna santo, e não é uma torre de Babel, mas é um altar ao Senhor. Quando nós buscamos ao Senhor, há entendimento no casamento, a igreja tem unidade.
O projeto abençoa porque está debaixo da orientação divina, e ele aprimora a nossa comunicação. E aí pessoas diferentes, de raça diferentes, de sexo diferente, pessoas de ideias diferentes, de cultura diferente, se juntam para viver uma só realidade, que é a realidade de Cristo Jesus. E aí sim, a nossa construção não é a Torre de Babel, mas é a igreja de Cristo, é o corpo de Cristo, é o edifício para glorificar a Deus. Mas cuidado, cabe aqui um alerta. Todo tempo nós temos que fazer altar e dizer: Deus, o que o Senhor quer? Unifica a nossa mente, unifica a nossa linguagem, porque senão eu não entendo o meu irmão, eu julgo o meu irmão, eu condeno o meu irmão, eu maltrato, porque eu não consigo compreender, como aconteceu na Torre de Babel. Ei, me dá o cal. Chegou com o tijolo. Não, tijolo eu tenho, eu quero cal. Ei, cadê o andaime? Constrói mais um andaime. Aí chegou com pregos, mas eu não quero pregos, eu já tenho demais, eu preciso de madeira. E virou uma bagunça, e a torre acabou, para o bem do ser humano, para a gente não se destruir. Que Deus nos abençoe, que em todas as tuas construções, não sejam suas, mas sejam as construções que Deus colocou na tua vida. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil é uma torre, mas ela não é de Babel, porque ela se dobra sistematicamente diante do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, e diz: ó Espírito Santo, unifica este povo na tua vontade, a tua vontade é o que nós queremos. Rega o teu amor sobre nós, para que a gente pregue tão somente o Evangelho de Cristo Jesus, que a projeção humana, que a soberba humana caia por terra, e que prevaleça a luz de Cristo, que nós possamos dizer como João Batista: importa que Ele cresça e que eu diminua, para a glória do Senhor. Amém? Vamos cantar um belo hino? É isso? Então vamos ficar em pé. Esse hino é muito importante, é o hino da nossa igreja.